Laborsatori. Bom, a origem desse nome remonta, de certo modo, à pré-história do grupo, né? Eu formulei essa nomenclatura durante a minha pesquisa de doutorado, quando eu estava fazendo doutorado na UFBA e, ao mesmo tempo, já estava dando aula aqui na UFG. Inclusive, antes da gente formalmente começar a funcionar como grupo, a ideia de Laborsatori enquanto um laboratório de experimentação teatral já ocorria dentro dessa pesquisa desde mais ou menos 2011. Aliás, desde 2007 isso já estava no projeto de pesquisa, né? Laborsatori, né? Simplesmente é uma brincadeira, um jogo de palavras, né? Com a ideia de laboratório, contendo dentro desse nome, né, uma expressão, né, Zen, que é Satori, né, que significa, né, dentro dessa perspectiva, né, do Zen budismo, a noção de iluminação ou de uma abertura de consciência, né? A gente não tem nenhum vínculo específico a qualquer religião, mas o termo, né, para além do vínculo cultural a uma religião específica, me pareceu muito significativo dentro da ideia de grupo que a gente queria constituir. Então, o Laborsatori tem essa ideia, né, de um laboratório, talvez, diríamos, um laboratório teatral de transformação da consciência, a gente poderia dizer assim. O ofício de atriz é um ofício em que você se alimenta diariamente da pesquisa, da criação. E numa conversa com o professor e diretor artístico Alexandre Nunes, a gente decidiu que talvez fosse interessante a gente criar um novo coletivo, um novo grupo de teatro que tivesse, que buscasse ali trabalhar o que a gente tinha de interesse como artistas, tanto eu como atriz, como ele como diretor. E então surgiu a ideia do Laborsatori. Então, unindo os interesses das tragédias gregas e das mitologias, mitologia grega, mitologia africana, a gente se deparou com uma especificidade que a gente tinha, que éramos todas atrizes mulheres. Então, o fato de sermos mulheres não era um tema que a gente estava buscando, mas era uma realidade. E aí, quando a gente foi construir uma fórmula, trazendo a tragédia grega, as mitologias e o fato de sermos mulheres, a gente acabou resultando nas Bacantes, do Eurípides, e passamos a trabalhar a partir daí. Então, o primeiro trabalho do Laborsatori, a ideia do Laborsatori se constrói ali pelo final de 2011, início de 2012, e logo em seguida a gente já faz o convite para essas atrizes. Esse trabalho constante de um exercício da libertação, esse trabalho do corpo que busca sair desses aprisionamentos sociais, coletivos. É um trabalho que visa transformação na nossa vida enquanto artista, enquanto pesquisadores de teatro, mas também num sentido coletivo, num sentido social, né, que visa sempre a transformação, né, da vida. O Laborsatori, ele consegue trazer uma investigação, né, num caminho assim que está um pouco longe do que os outros grupos têm apresentado, né? Então acho que o Laborsatori ele consegue trazer essa pesquisa do universo mítico, do imaginário, numa abordagem, numa perspectiva assim muito carente, assim, dentro do contexto teatral. O Laborsatori fez com que eu me descobrisse assim enquanto um ator que gosta dessa coisa íntima, desse contato comigo mesmo, profundo, para descobrir novas facetas, pesquisa de novos personagens. Fazer um teatro baseado em pesquisa e que a gente uniu os interesses. Eu tinha feito um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que trabalhava uma das tragédias gregas, e isso era um interesse que eu continuava tendo. Ele também trabalhava com mitologia como pesquisa. Então a gente resolveu partir daí. Isso aqui é um dos elementos cenográficos do espetáculo Ningilas, Dança e Esqueça Suas Dores,
que é um espetáculo central, né, no trabalho do Labor Satori. E ele conseguiu, acho que, agregar uma série de elementos da pesquisa que a gente desenvolve, né? Tanto dessa relação entre o teatro e o ritual, explorando as consequências de conexão entre o teatro e o sagrado que estão implicadas nessa lógica, né, teatro-ritual. E aqui nesse espetáculo, ele conseguiu congregar tudo isso dentro da lógica de uma experimentação laboratorial, dentro da lógica teatral própria, né? A gente explorou uma espécie de fusão entre uma história, né, digamos assim, teatral antiga, que era a história das bacantes, né, do texto teatral As Bacantes, com questões da atualidade nossas, né? Então a gente conectou As Bacantes com questões relativas tanto ao universo afro-brasileiro, né, das religiões de matriz africana aqui no Brasil, né, do incômodo que, de certo modo, esse ambiente, né, digamos, sagrado afro-brasileiro cria com determinadas tradições mais repressoras, né, e mais totalitárias, né, que não gostam da presença da cultura afro no Brasil, nem da religiosidade afro, né. A gente entendeu que a experiência das bacantes, digamos, né, que trazia o dionisismo como um elemento de transformação na cultura de Atenas antiga, poderia ser compreendida pelas pessoas de hoje, né, para a gente não fazer um teatro morto, simplesmente, na lógica, uma similaridade à lógica pela qual, digamos, as religiões de matriz africana criam, né, nesse ambiente cultural no qual a gente se situa. Então a gente mesclou elementos tanto da cultura afro dentro de uma releitura, digamos, das bacantes, pegando ainda uma curiosidade que surgiu, né, que é uma mitologia um fato histórico, na verdade, né, que era a epidemia de dança da Idade Média, que acontecia num ambiente de muita repressão, no qual a dança surgiu como uma espécie de elemento liberador, digamos assim. Bom, isso aqui é o altar do personagem Eliguá no espetáculo Ningilas. Ele tem uma centralidade grande e importante, não uma centralidade espacial, ele fica num dos cantos, mas uma centralidade dentro do mitos, digamos assim, do espetáculo, né? Ele é o altar do personagem Eliguá, que é um personagem que funde elementos do Dioniso com elementos do Exu, né? Nessa atualização que a gente faz das bacantes no contexto atual. E esse altar, ele tem uma representação dentro da espetacularidade, digamos, da disseminação, digamos, de determinadas ideias de libertação que percorre todo o espetáculo. Então ele tem essa simbologia e ele serve também de simbologia no grupo dessa conexão entre teatro e ritual. Bom, essa aqui é a foto que a gente selecionou, né? Me parece uma foto bastante simbólica e icônica, né? Porque ela pega a cena vista de cima, né? Isso aqui é no teatro do Centro Cultural UFG. Então a gente tem essa encruzilhada onde o espetáculo acontece. E em 4 pontos, né? Nos 4 dentes dessa encruzilhada ficam as arquibancadas do público, né? Então essa fotografia, eu acho que ela consegue representar muito bem o espetáculo Ningilas, assim como eu falei anteriormente, né, eu acho que essa espacialidade é um símbolo também marcante no trabalho do Labor Satori. Eu acho que é uma grande memória do trabalho. Bom, pensei sobre que livro trazer, haveriam muitos, então eu achei que o livro que teria mais a ver seria justamente o meu próprio livro, Ator Satori, Labor e Torpor na Arte de Personificar. Esse livro aqui, nele, inclusive, no prólogo dele, existe, inclusive, uma explicação, de certo modo, à terminologia Labor Satori, porque ele passeia exatamente por essas noções, né? Sator, Satori, Labor, Torpor. Então, ele consegue ser muito representativo dessas ideias com as quais a gente trabalha e dessas conexões entre teatro e ritual, que é, digamos, um dos fundamentos principais desse livro aqui. É investigar as conexões entre teatro e ritual no contexto contemporâneo.
Sem mitos não haverá teatro, porque ele é a substância, a alma da poética teatral. A partir do momento em que essa substância se desloca da narrativa dramática, a espetacularidade começa a ganhar peso. Ou seja, quando ocorre substantivação do cerimonial da cena. Isso se dá em decorrência do deslocamento do mitos na estrutura teatral, que passa a operar de outros modos.